bem-vindos a esse papo aqui sobre produção cultural. A gente vai percorrer aí os caminhos que nascem na ideia até que a gente consiga chegar a um momento de realização. É um papo curto, breve, que aborda uma porção de coisas dentro do universo da produção cultural, mas essencial para a gente começar a se provocar e pensar sobre o que a gente precisa para ter autonomia e poder realizar as nossas ideias. Então vamos lá nesse papo com o Dinho Santos. Obrigada pela participação, Dinho. Eu lancei o desafio para o Dinho, como produtor cultural, se questionar e trazer algumas questões aqui para a gente, para nortear a nossa conversa dentro do escopo, dentro do objetivo dessa videoaula. Então, começa aí, Dinho, qual que é a primeira pergunta? Obrigado, Bia, pelo convite. E eu sou o Dinho Santos, eu sou ator e também produzo produtos culturais. E é sempre essa loucura, né, Bia, de ter uma ideia e pensar em como transformar essa ideia em algo tangível, em algo possível. E tem todo um passo a passo ali no campo da produção. E eu queria te perguntar justamente isso. O que envolve o planejamento ou como transformar uma ideia em uma prática possível? Acho que todas as ideias nascem de uma vontade, né? E para que a gente passe para o próximo passo, que seria começar a pensar sobre como realizar essa ideia, a gente necessita de um entendimento, de uma percepção sobre o planejamento. O ato de planejar, por exemplo, um projeto, primeiro vale um parênteses assim, o que é a concepção de um projeto? Acho que um projeto, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que ele precisa ter início, meio e fim. E ter essa noção, essa percepção faz toda a diferença para a construção daquilo que eu pretendo realizar. Principalmente se eu estiver falando em elaborar, por exemplo, um projeto, pensando uma captação de recursos, pensando um edital, pensando uma lei de incentivo. Eu preciso ter muita clareza sobre o objeto, ou seja, sobre aquilo para o que eu vou criar, né? Sobre aquele tema central, o cerne mesmo da questão que envolve o meu planejamento. Planejamento envolve um processo de adquirir clareza, né, diante daquilo que eu pretendo realizar. E como eu faço isso? Eu tenho que ter, eu tenho algumas perguntas que me ajudam a nortear, que vão inclusive me ajudar a nortear na hora a minha escrita, por exemplo, na hora da elaboração de um projeto. Eu primeiro preciso saber o que eu pretendo realizar. Fala alto, assim, fala para você, grava, fala para alguém, escreve, coloca na tela do computador. O que eu pretendo realizar? Esse é o primeiro passo, tenha clareza desse o que. Como eu pretendo realizar? Né? Outra perguntinha-chave, né? Como eu vou fazer? Por que eu estou querendo realizar? Né? Quais são os meus porquês? O que eu estou enxergando quando eu olho para essa minha vontade de realizar alguma coisa? Né? E o quando? Né? Pelo menos essas 4 perguntinhas norteadoras aí vão ajudar você a pensar no seu planejamento. Quando eu vou realizar? Eu tenho uma data certa, eu tenho uma previsão, eu quero para quando? Pensar um pouquinho essas questões ajudam muito na elaboração das suas etapas de planejamento. Faça pesquisas, levante outros projetos que já foram feitos sobre o tema que você pretende trabalhar. Eu acho que o olhar científico, né, o olhar, de certa forma, acadêmico, ajuda muito nesse processo. Né, não ter preguiça de mergulhar naquele universo que é o universo que me interessa. Acho muito interessante porque a construção do repertório cultural vai dar autonomia a esse sujeito. Né? Quanto mais eu sei sobre aquilo que eu estou criando, mais autonomia eu tenho diante das minhas práticas, seja elas quais forem durante todo o processo. Então, não ter preguiça do conhecimento. E ter curiosidade, que eu acho que isso é uma palavra-chave dentro desse universo sobre o qual a gente está começando a trilhar aqui uma conversa. Sem curiosidade, a gente não vai adiante. Né? A ideia de que eu sei tudo sobre qualquer coisa é mentirosa, é enganosa. Né? A gente tem sempre o que descobrir. Uau! Você já abriu uma boa noção do que é uma produção cultural. Agora, me diz uma coisa, o que compreende
uma produção cultural? Primeiro, acho que vale a gente pensar quem é esse sujeito produtor cultural. Acho que a gente tem aí a gente tem um campo que é relativamente novo enquanto profissão, relativamente novo porque a gente vai datar aí os primeiros cursos de produção cultural lá do início da década de 90, meio da década de 90, então ele é muito novo, né, pensando na história social aí. Então a gente tem um campo profissional em que a gente tem pessoas de formações muito diversas, atuando há muito mais tempo do que esse, né, bem anterior a essa formalização do campo, e com grande experiência de mercado, com grande experiência prática, e ao mesmo tempo a gente tem um cenário atual aí com muita gente nova, com muito sangue novo entrando no mercado, com muita vontade e com um conhecimento teórico de base já vindo das experiências acadêmicas muito importante e muito significativo, trazendo muita contribuição também para pensar o próprio campo cultural. E isso é muito interessante, a gente revisita o conceito de cultura, o nosso entendimento sobre o conceito cultural, né? A gente acrescenta coisas, formas de olhar para a cultura nas nossas práticas, inclusive de gestão pública de cultura. Até dado momento, até início dos anos 2000, por exemplo, as políticas públicas de cultura, que estavam muito fechadas numa única prática de leis de incentivo à cultura, elas começam a ser percebidas, a gente começa a fazer uma leitura de que a gente veio olhando para a cultura no âmbito da gestão pública só pelas belas artes, né? E de repente a gente olha para o campo cultural tão rico, tão vasto, tão múltiplo do Brasil e fala, peraí, mas as belas artes, elas não abraçam tudo que a gente produz como cultura. Cadê a arte popular? Cadê a arte indígena? Cadê a arte de matriz africana? Cadê essas outras expressões dentro do campo da gestão pública de cultura? Aí a gente começa a trazer e a criar outros projetos, além das leis de incentivo à cultura, não negando elas, isso é importante, eu acho que elas são um braço de uma prática de gestão pública de cultura, mas elas não podem ser o único braço, e aí a gente vai ampliando, a gente vai criando os editais, os concursos, outras práticas formativas, a gente vai trazendo essas outras formas de vivenciar, de fruir, de fazer cultura para dentro da própria estrutura pública que faz a gestão cultural do país. Isso só é possível porque a gente teve gente ali por trás da própria prática cotidiana, pensando, refletindo, discutindo sobre o campo cultural. Por isso é muito importante um papo como esse aqui, por exemplo, que não necessariamente está ensinando o passo a passo da formalização de um projeto, mas dando subsídio para que esse projeto tenha consistência e força, por exemplo, para passar por uma seleção de um edital direto, né, trazendo elementos para a gente formar ou para a gente ampliar o nosso repertório cultural. Boa, Bia. Agora, pensando no campo da produção cultural, quais seriam os princípios éticos da profissão? Eu acho que é o compromisso com aquilo que se faz, né, e consequentemente com o outro. Eu acho que a gestão cultural, ela implica em você também saber fazer a gestão de pessoas o tempo todo. Acho que é muito importante a gente entender que uma produção não se faz sozinha. Quando você tem um artista, um único ator, por exemplo, em palco, fazendo um monólogo, existe um universo em torno dele para que aquele monólogo, aquele momento que ele está sozinho ali protagonizando aquela obra no palco, possa acontecer. Né? Então a gente tem o produtor que pensa a parte administrativa, a gente tem o produtor que executa, a gente tem os assistentes, a gente tem o técnico de luz, o técnico de som, a gente tem o cara que pensou o cenário, a gente tem a pessoa que pensou o figurino, a gente tem a camareira, a gente tem um diretor de cena, a gente às vezes tem um diretor musical, a gente tem às vezes um coreógrafo, a gente tem uma série de profissionais, um diretor de palco, a gente tem uma série de profissionais em volta daquele objeto artístico para que ele aconteça naquele momento no palco. Eu uso muito a referência do teatro porque eu vim da experiência do teatro, passei por músicas, passei por produção musical, passei por produção de exposições, mas o meu maior material é no teatro. Eu tenho algumas experiências que eu acho que são muito interessantes. Eu venho de um teatro
de uma produção, né, de um pensar teatro de grupo, aquele teatro que todo mundo faz tudo junto, que está todo mundo ali por uma causa, por uma vontade única, está todo mundo muito integrado, porque é um grupo que quer estar junto, que se constituiu, né, por uma série de laços e afinidades, se formou o grupo, que aí, né, executa suas produções, 1, 2, milhares, dezenas, o que for. Eu vim dessa experiência. Em um determinado momento da minha vida, eu caí de paraquedas, entre aspas, no campo da produção do teatro musical, que vem de uma outra estrutura. O teatro musical, eu demorei muito para entender as diferenças e as similaridades e conseguir me achar nesse universo. Eu achei muito interessante esse processo, esse exercício constante de, às vezes, dar um passinho para trás e fazer a leitura do campo onde a gente está inserido. O teatro musical, ele vem primeiro de uma experiência, em geral, em grande parte, de audições. Os atores são escolhidos por audições. Eles não escolheram estar juntos, eles foram escolhidos para estar juntos. Isso vai fazer uma grande diferença na construção da relação desses sujeitos. Depois, eles são contratados por uma produção. Isso também já gera uma outra relação de trabalho completamente diferente daquela em que está todo mundo ali nascendo junto com a ideia. Por fim, você tem também mais, né, uma peça de teatro musical de grande porte, tem 100 tantas pessoas ligadas diretamente ao espetáculo. Tem uma série de funções que nem eram compreendidas por essa outra forma de fazer teatro, ou por outras formas de fazer teatro. Tem muitas funções que vieram da própria experiência americana, inglesa, e que vieram entrando, transformando o próprio campo de atuação do profissional aqui no Brasil, stage manager, company manager. Tem uma série de funções que foram aparecendo no decorrer desse processo em que esse teatro também foi se estabelecendo com força no mercado cultural. Enfim, mas essa diferença na forma da construção dessas relações iniciais transforma completamente a relação desses sujeitos diante da obra. Eu lembro que em determinado momento eu estava trabalhando numa peça, no campo da produção, né, junto à equipe de produção de uma peça, e eu comecei a perceber que esses, falando especificamente dos atores, mas poderia falar de qualquer pessoa dentro dessa estrutura, né, de qualquer outro profissional, mas que esses atores, eram 20 e tantos atores em cena, eles pouca compreensão tinha do trabalho do outro, não do outro ator, mas daquele técnico que faz o serviço de varanda num grande teatro, daquele outro que é o canhoneiro, aqueles que não estavam diretamente ligados à atuação dele, ele pouco tinha conhecimento do que é que essas pessoas faziam. Eu comecei a criar algumas propostas paralelas, e para quem quisesse, para quem tivesse vontade, né, tivesse desejo de se envolver com isso, para que as pessoas conhecessem o ambiente do teatro, né, subisse, pega um teatro grande de 1.500 lugares, além do palco e do camarim, que é onde eu circulo como ator, onde mais eu posso circular? Que espaços são esses dessa casa, em que às vezes eu vou passar numa temporada de 8 meses, né? É muito tempo de convívio. Quem é aquele outro com quem eu encontro todo dia, falo oi, tudo bem, e não sei o que ele faz na produção? Como ele é essencial para aquele momento em que eu estou no palco? Isso tudo é fazer pensar essas relações, é um campo de gestão dos sujeitos envolvidos na produção, que também cabe a um bom produtor, né? Porque você cria um clima você fortalece as relações, você cria laços em vez de criar só conexões, porque isso fortalece. Agora, desejar criar, não só pelo profissional de produção que está fazendo a gestão da equipe, mas a vontade dos sujeitos que estão na equipe, faz parte desse processo, né? E faz parte dessa construção ética. É construção ética no sentido de eu ter consciência e responsabilidade sobre aquilo que eu estou fazendo e sobre aquilo que eu estou fazendo diante do outro também. Pensando não só na plateia, mas pensando em todas as etapas, né? Em todas as camadas dessa estrutura, até que se alcance o público, e ter uma enorme responsabilidade com relação ao público. A gente está produzindo para ele, e não perder isso de vista é muito importante. Quando a gente está na loucura da sobrevivência, do captação de patrocínio, que eu preciso realizar, a gente tem que tomar muito cuidado que a nossa produção
ela não está sendo feita, se ela é uma produção cultural, artística, ela não está sendo feita para o patrocinador. O patrocinador é um mediador nesse sistema. Ela está sendo feita para o público que vai lotar o teatro, que vai ali me ver. Eu não perder essa relação final com o público é muito importante, senão eu me perco no meio de todas essas questões e essas ansiedades que são geradas no decorrer da vida, do cotidiano e da correria da produção cultural. A produção cultural é uma atividade muito dinâmica. Nossa, maravilha, Bia. Agora, para fechar essa minha participação aqui, eu volto a agradecer o convite, muito obrigado mesmo, mas eu queria, Bia, te pedir uma provocação, na verdade. Queria que você fizesse uma análise crítica do campo da produção cultural. Fazer uma análise crítica sobre o campo da produção cultural, eu já estou fazendo de certa forma, né? Mas acho que fazendo uma análise bem crítica sobre o campo da produção cultural, assim, uma análise crítica no sentido de construir um pensamento, uma provocação, na verdade, não construir pensamento, e simplesmente provocar o pensamento, né, a reflexão. Eu acho que eu posso começar pensando essa análise sobre um viés histórico, né? Acho que a gente vive hoje um contexto que é bastante delicado, pensando o olhar do produtor cultural, né? Pensando sob a ótica do produtor cultural. A gente vive um momento econômico muito delicado, não só no Brasil, mas no mundo. Isso impacta diretamente a cultura. Acho que existem diversas pesquisas, que dizem que a cultura é o primeiro item cortado do orçamento das famílias quando a questão econômica aperta. É o cinema que eu deixo de ir, a exposição que eu não vou, é a peça que eu não vou mais, né? A gente corta tudo que é relativo à cultura, porque a gente tem um entendimento muito errado, que é de formação, de base, de que a cultura é essa coisa supérflua, quando na verdade ela é essencial para a formação do sujeito. Acho que cultura e educação são duas bases fundamentais para a formação de um sujeito social crítico, pensante, que reflita. E aí, se a gente entender que a cultura gera essa capacidade de refletir, de questionar, né, ela constrói, né, uma base para esse sujeito se constituir enquanto indivíduo pensante, a gente vai ver por que ela é tão deixada de lado, de escanteio, muitas vezes, em determinados momentos históricos, políticos, sociais, né, sob leituras ideológicas que a gente possa vir a fazer. Mas, independente disso, pensando, né, na construção do campo cultural, a gente vem de uma política pública de cultura, pensando lá em âmbito federal, que abrange, né, o país todo, pensada há muito tempo, única e exclusivamente, como eu falei um pouquinho antes, sob a ótica das leis de incentivo à cultura. O que é uma lei de incentivo à cultura? Que eu falei que eu ia abordando para ir abrindo, né? O que é uma lei de incentivo à cultura? Em geral, as leis que a gente tem no país, como a antiga Lei Rouanet, que é a Lei Federal de Incentivo à Cultura, os estados têm as suas próprias leis, né, que dão desconto no ICMS, ou os municípios dão desconto no IPTU e ISS, quando têm as suas próprias leis também. Elas são leis de isenção fiscal. Então, elas oferecem para o patrocinador a possibilidade dele, ao apoiar um projeto aprovado anteriormente pela Secretaria ou pelo Ministério da Cultura, dele descontar uma porcentagem ou até integralmente o valor que ele está investindo no projeto no imposto devido, na hora de recolher o imposto. E, ao mesmo tempo, além disso, ele pode usar o projeto como uma das suas estratégias de marketing dentro da empresa, o que convencionamos chamar aí de marketing cultural, que é muito interessante para a empresa, para o empresário. Pensa só, um banco que faz um anúncio na televisão, 30 segundos, pega 30 segundos numa emissora aberta, dependendo do horário, passa de 1 milhão, só uma inserção de 30 segundos. Com 1 milhão, ele apoia um bruto de um projeto cultural
e tem o seu nome estampado em vários meios de comunicação, em vários veículos de comunicação e ligado a uma prática cultural que, né, se ele tiver pensado estrategicamente, atende de forma muito simpática o público no qual ele tem interesse. Então é muito mais interessante a estratégia de marketing, que é ali o nome da empresa, a uma ação cultural, a uma ação de educação, a uma ação de esporte, a uma ação social, né, que são as várias áreas possíveis de se pensar essa estratégia, do que simplesmente fazer publicidade pura e simples na televisão. Se ele puder fazer as duas, melhor ainda, grandes empresas fazem. Mas enfim, ele se alinha a essa... Ele escolhe, então ele tem a autonomia de escolher o projeto que interessa para ele patrocinar, e ele patrocina, ele usa desse projeto para as suas ações de marketing também. Marketing de relacionamento, marketing institucional, pensando a marca dele colocada no mercado, enfim. Ela é muito interessante, mas ela conecta a cultura, a lei de incentivo conecta a cultura a essa relação de mercado. Quando, na verdade, a gestão pública de cultura tem que compreender, sim, esse braço, né, da ação, porque ele é muito interessante e muito importante, mas ela tem que compreender aquela expressão cultural que não tem visibilidade e que, então, não gera interesse no empresário. Ela tem que criar um sistema que atenda a essa produção cultural, às vezes local, às vezes regional, às vezes pequenininha, mas extremamente importante para aquela localidade, para aquela comunidade, para aquele grupo que produz aquilo. Então, a gestão de cultura no Brasil, em alguns momentos, ela se ampliou, porque ela entendeu a cultura com esse conceito alargado. Em outros momentos, ela simplificou a sua ação, deixando para o mercado, única e exclusivamente, para ele, o direito e o dever de escolher aquilo que deveria ser produzido como cultura no Brasil. Então, você vai ver muito artista que é contra a lei, que isso, que aquilo. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de ser contra. A gente não tem que ser contra o que tem. A gente tem que lutar para melhorar aquilo que se tem e ampliar o entendimento sobre aquilo que a gente pensa ser o campo cultural, né? E por isso que eu falo, se eu tiver repertório, eu consigo entender que a Lei Rouanet, né, pensando nela, ela é fundamental, como as leis do Estado, do município, são muito importantes para a produção municipal, estadual, regional, nacional, para tudo que se faz. Elas são importantes. Elas não podem ser única e exclusivamente a ação do Estado. Saber contra o que ou a favor de que eu estou lutando é muito importante. Por isso que eu falo, quando a gente tem ética profissional, quando a gente tem um repertório cultural, quando a gente tem subsídio, base de formação, a gente sabe, inclusive, com relação ao que eu estou falando, né? Porque senão eu caio em discursos vazios, eu caio em armadilhas de discursos, muitas vezes reproduzidos por um perfil, né? Por um padrão de mídia, que me enganam e que fazem com que eu reproduza alguma coisa que vai contra os meus próprios direitos. Também sob a ótica de uma leitura crítica da cultura, uma outra questão é a nossa própria forma, enquanto produtor, de pensar que a própria estrutura acaba exigindo da gente, de pensar a cultura sob a lógica do evento. Na lógica do evento, o evento tem início, meio e fim. E às vezes a prática cultural, ela não tem necessariamente esse início, meio e fim tão claro. O próprio, escrever um projeto me exige isso, o edital me exige isso. Tem um monte de coisas que me fazem ir tornando o meu olhar fechado nessa caixinha do evento, né? Quando às vezes a cultura é algo muito mais alargado e impossível de você instituir dentro de uma lógica de evento. Mas eu preciso me relacionar com a lógica do evento. Mas eu preciso ter consciência de que é um lugar de relação, não é um lugar de redução do campo cultural, né? E eu consigo constituir toda a minha experiência nisso. Enfim, acho que esses seriam alguns pontos de uma análise crítica que eu faria. Para fechar, então, a conversa, eu vou puxar a última questão aqui para mim, que é a seguinte. A gente começou se perguntando como tirar uma ideia do papel e colocar ela em prática.
Elaboração de projeto é um ótimo exercício para você organizar a sua ideia, independente da forma com que você pretenda realizar o seu projeto. Ou seja, se você vai captar recursos na iniciativa privada, se você vai atrás de edital, se você já tem dinheiro, se vai ser uma iniciativa de contribuição coletiva, independente da forma, pensar o projeto ajuda a obter clareza sobre aquilo que eu pretendo realizar. É muito comum alguém chegar e falar: Bia, me ajuda a montar um projeto? Eu tenho uma ideia que é super legal. Ninguém nunca pensou nisso, porque é isso aqui, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí o CD vai virar um DVD, e o DVD que vai fazer, que eu vou expor não sei aonde, que abriu. Aí você fala assim: qual que é o objeto do seu projeto? O que você realmente pretende realizar? Você já não acha mais aquilo que era, o que é que eu quero, o que é que eu desejo. Ter clareza do objeto, né, e constituir o seu projeto em torno dele. Desenha, escreve, põe no papel, cola na parede. A hora que você for escrever seu projeto, você olha lá de novo para ele, para lembrar que aquele ali é o seu objeto. Seu objeto é a gravação de um CD com 20 músicas. Seu objeto é um festival de teatro com a participação de 20 grupos. Seu objeto defina muito claramente o que é esse objeto. E não fuja dele na hora da elaboração, não perca ele de vista. O maior problema dos projetos, em geral, está justamente, acho que em dois pontos que eu acho que são importantes. A gente se perder na ideia, porque principalmente artista, criativo pra caramba, né, o olhar artístico, não interessa se é o artista ou é o produtor com esse olhar artístico, dá vontade de se colocar o mundo todo ali dentro daquele projeto, e o mundo todo não cabe ali. Então, ter clareza para você não se perder na sua escrita, no seu desenvolvimento do projeto, saber defendê-lo muito bem, isso é muito importante. Defender não é só eu acho importante, é importante porque eu tenho dados, porque eu procuro por dados, porque eu dou base, eu embaso o meu projeto. Então, tenho como achar, procurar, pesquisar, exige pesquisa um bom projeto. E também ter clareza de se você tem capacidade de gerar tudo aquilo que você está propondo, né? Tenha clareza se você tem quem vai estar com você para te dar essa base, caso você não tenha. Tem muita consciência da construção desse projeto. Acho que uma boa ideia dá origem a um bom projeto. Procure não desenvolver um projeto da noite para o dia. Amanhã fecha o edital, deixa eu sentar, escrever feito louca hoje, porque amanhã fecha o edital. Dá um tempo para esse projeto amadurecer, para essa ideia ser organizada no papel. Você precisa desse fôlego para realizar isso. E por fim, troque informações. Não fique com o projeto guardado só para você, até porque essa ideia de que ninguém nunca pensou sobre isso, ela é falsa. Coloca no Google que você vai ver que 300 mil pessoas pelo mundo já pensaram a mesma coisa que você. A questão eu posso fazer um projeto, o Dinho fazer um projeto muito parecido com o meu, não vai ser o mesmo, porque eu tenho um repertório e ele tem outro. Então, tomar cuidado com essa coisa de fechar demais e abrir, trocar com quem você confia, receber os olhares, né? Ter esse tempo, deixar que o projeto amadureça para você gerar esse tempo. Isso é muito importante também. E quando você estiver inscrevendo seu projeto num edital, leia o edital do começo ao fim, tenha cuidado, se for uma lei de incentivo, faça a mesma coisa. Não é difícil, não tenha medo do texto jurídico, ele está ali simplificado para que o agente produtor do evento, da proposta, consiga compreender. Esclareça suas dúvidas nessa leitura, anota o que é principal e tenha muita clareza sobre qual é o objeto do edital. Você vendo que eu estou marcando muito essa conversa do objeto, porque é aí que a gente mais foge na hora. Aí eu fiz um projeto que parecia tão lindo e ficou com uma nota tão baixa. Tendo clareza do que é que o edital está procurando. O edital está constituído para tal coisa. Meu projeto precisa atender a essa tal coisa, não é essa tal coisa mais 20, né? É isso que o edital está pedindo, feche nele, né? Tenha clareza nisso e faça uma boa defesa, uma boa construção, coloque uma equipe que dê sustentação, pense num planejamento financeiro que seja real, né? Que atenda não menos e não mais.
aquela necessidade. E não fuja do foco cultural, né? A gente está falando de cultura, a gente está falando de projeto cultural. Cuidado para não fugir muito para um interesse único e exclusivamente mercadológico, quando na verdade o seu foco é cultura, se você estiver falando de um edital cultural. São algumas dicas aí para vocês. A aula é rápida, mas é só para deixar provocações. Vocês podem fazer os comentários que vocês quiserem, se puderem compartilhem, se gostaram, curtam, assistam, troquem informações e entrem no nosso grupo de Telegram.